cantar ao Senhor, louvar e esta mensagem levar. Ouça bem, meu irmão, o que vou lhe dizer. O Senhor quer amar através de você. Vamos todos cantar ao Senhor, louvar e esta mensagem levar. Ouça bem, meu irmão, o que vou lhe dizer. O Senhor quer amar através de você. Agora vou lhe dizer, meu irmão, eu amo você. Agora vou lhe dizer, meu irmão, eu amo você. Olá, pessoal! Que bom que nós podemos estar juntos neste culto para celebrarmos o amor de Deus. Eu quero saudar cada um de vocês com a palavra de Mateus 24:42, que diz assim: fiquem vigiando, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu Senhor. Essa palavra é lema bíblico para a nossa semana e nos convoca a vigiarmos e estarmos atentos aos sinais do Senhor, para que quando Cristo voltar pela segunda vez, Ele nos encontre com aquilo que é essencial para esse encontro, que nós tenhamos a fé que confessa Jesus como Senhor e Salvador, e assim, quando acontecer esse encontro, nós vamos estar preparados para ir com o nosso Deus para a vida eterna. É isso que nós desejamos, é isso que eu desejo para a minha vida e também para a sua vida. Por isso que essa palavra que nós vamos receber nessa manhã seja para fortalecer a nossa fé e a nossa esperança nesse Senhor. Vamos ter um momento de oração. Senhor, nós te agradecemos por esse momento de culto, onde anunciamos a Tua palavra e aqui podemos ser fortalecidos na fé e alimentar a esperança de um dia vivermos eternamente contigo. Por isso, nos prepare para esse encontro e que cada dia possamos estar preparados, Deus. Nos alegre por estarmos reunidos como família cristã e assim celebrarmos o teu amor. Amém. E nós queremos começar esse culto no nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, na certeza que Ele está presente entre nós. Amém. Senhor, cada manhã te agradecer. Mais uma vez seu amor vem me chamar para viver contigo, Pai de amor. Eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã vem o meu pão e desejá-lo também a cada um dos meus irmãos. Contigo, Pai de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã recomeçar, tendo a certeza e a fé que tua mão vai me ajudar. Contigo, Pai de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar.
poderás me acompanhar. A leitura bíblica indicada para o culto de hoje está no segundo livro de Samuel, o capítulo 11, a partir do versículo 26, e também o capítulo 12, do 1 até o 15, e lá diz assim: Quando a mulher de Urias soube que o seu marido havia morrido, ela chorou por ele. Passando o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou o Senhor. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: Juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Então Natã disse a Davi: Você é esse homem? Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu o ungi rei de Israel e livrei-o das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor. Dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: O Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. Até aqui a leitura bíblica para esse momento de culto e para essa celebração. Muito bem, pessoal, nós queremos partir para o nosso momento de pregação e eu peço para que você me acompanhe também na interpretação do texto que nós lemos de 2 Samuel 11 e também parte do capítulo 12. E nós queremos falar aqui um pouquinho sobre a natureza do pecado, as suas consequências e também uma nova vida com Cristo. Então, errar o alvo. Essa é a descrição que aponta para os descaminhos que o pecado causa na vida das pessoas. O alvo sempre é Deus, e também o seu caminho, a sua vontade. Mas a entrada do pecado no mundo rompeu a relação do ser humano com Deus e afetou também a relação com a própria criação. Isso significa que depois da queda, relatada nas primeiras páginas da Bíblia, por exemplo, lá em Gênesis capítulo 3, todos os seres humanos nascem com o pecado herdado.
Sua trajetória de vida é marcada por esse fato e suas vontades também são influenciadas por esse deslize, o pecado. O desafio para a atualidade é saber discernir o que é pecado. Em se tratando das relações sociais, pecado pode ser discernido através do não cumprimento das leis e que prejudicam o próximo. Agora, em se tratando da vida espiritual, pecado pode ser discernido pela falta de Deus na vida da pessoa. E essa segunda forma de discernir o pecado pode ser considerada, assim como o apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 2, os versículos 1 e 2, como mortos espiritualmente para Deus. Por isso, é necessário entender a natureza do pecado, destacar as suas consequências para a vida e também para os relacionamentos, e apontar, a partir do reconhecimento e da confissão do pecado, para uma nova vida em Cristo Jesus. Então, pessoal, lá em Gênesis 3:10 é descrita a queda do ser humano. Nele é revelado o momento ou a situação que permitiu a ruptura no relacionamento entre o ser humano e Deus. Em Gênesis é descrita a desobediência de Adão e Eva em relação à ordem do Senhor. Aquilo que era proibido parece que se tornou a coisa mais cobiçada e desejada. Parece ser a coisa mais certa para se chegar à sabedoria, ou seja, desobedecer a Deus parecia ser a coisa mais certa a ser feita. Entretanto, essa desobediência causou a ruptura no relacionamento que o ser humano tinha com o Senhor. Essa é a natureza do pecado, onde o ser humano foi tentado e deu seguimento ao seu desejo, descartando as ordens e limites dados por Deus. Em decorrência desse ato, todos os seres humanos são portadores do pecado. Todos, sem exceção, nascem em pecado, como diz o texto de Salmo 51, o versículo 5: sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu a minha mãe. Quais são as consequências do pecado? Eu quero citar alguns exemplos aqui. Em primeiro lugar, uma das consequências mais sérias em relação ao pecado é a ruptura do relacionamento com Deus. Essa talvez seja a maior dor e a pior consequência do pecado. A ruptura do relacionamento que o ser humano tinha com o próprio Deus. Em segundo lugar, a expulsão do Éden e, em terceiro, a morte como recompensa da desobediência. A palavra de Deus diz: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os seres humanos, porque todos pecaram, diz Romanos 5:12. O texto que nós lemos de 2 Samuel vai nos apresentar o relato do adultério do rei Davi. E nesse texto nós vamos perceber que o pecado hereditário está presente nas relações humanas. O texto também vai apresentar as consequências que esse ato produziu na vida do próprio rei, na família vitimada e na próxima geração que inicia a partir do adultério. Então, pessoal, o rei Davi, ele conhece os mandamentos. Ele conhece os mandamentos de Deus, das ordens dele e também das proibições. Mas impressiona que ele teve a mesma atitude que Adão e Eva tiveram no Éden. No jardim, Deus proibiu comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O proibido se tornou desejável. O sexto, o sétimo, o oitavo, o nono e o 10º mandamento são claros. O sexto diz assim: não cometa adultério.
O sétimo, não roube. O oitavo, não fale mentiras a respeito do seu próximo. O nono, não deseje possuir a casa do seu próximo. E o décimo, não cobice a esposa ou o esposo do seu próximo. Esses são os mandamentos que Davi descumpriu. Assim como no Éden, Davi desejou o que era proibido e condenável por Deus. A sua tentação iniciou com os olhos. Ele viu a mulher e percebeu que ela era muito bonita e a desejou. Investigou a vida dela e ele sabia que ela era casada e mesmo assim mandou buscá-la e teve relações com ela. E dessa relação, Batseba engravida. Os dois sabiam que a pena para o adultério era a morte, segundo Levítico e Deuteronômio. Sabendo disso, Davi tenta dar um jeito da sua forma de maquiar o seu pecado. E ele tem a intenção de aliviar sua consciência se aproximando de Urias, o marido de Batseba. Suas tentativas de possibilitar uma relação sexual entre o casal foram completamente frustradas, porque Urias continuou sendo fiel ao compromisso de defender a Arca da Aliança no tempo da batalha que estava acontecendo. Davi então precisava resolver a situação, caso contrário, ele e Batseba seriam mortos pelo cumprimento da lei da época. No entanto, Davi envia Urias para a frente de batalha mais violenta, na tentativa de que ele fosse morto e sua vida preservada. As maquinações da mente de Davi de se safar da punição da lei da época deu certo. Urias morre na batalha. E olha só, pessoal, aparentemente a situação ficou resolvida. Davi torna Batseba sua mulher, tiveram um filho, mas o Senhor não aprovou a atitude de Davi. A impressão é que tudo se resolveu. Urias morreu, Batseba se torna sua mulher, ou a mulher do rei, e está tudo tranquilo. A paz volta a reinar naquele reino. No entanto, Davi se calou e não confessou o seu pecado. Por isso, pessoal, o que nós podemos dizer sobre isso? Que calar o pecado provoca a ira de Deus. Enquanto os pecados não são confessados, nós continuamos afastados do Senhor. Quando não há reconhecimento do pecado e sua confissão, a pessoa envelhece, fica estranha, se afasta das relações mais íntimas, acaba se isolando, inventa desculpas e cai na mentira. O Salmo 32, versículo 3 diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todos os dias. A pessoa que não reconhece os seus pecados destrói a própria vida. Fica triste, perde a visão e nitidez das coisas. Fica fraco e perde o vigor. Tem dor de barriga. Fica angustiado e aflito. Assim afirma o Salmo 31, versículos 9 e 10, que diz assim: misericórdia, Senhor, estou em desespero, a tristeza me consome a vista, o vigor e o apetite. Minha vida é consumida pela angústia e os meus anos pelo gemido. Falta-me força devido à minha aflição e os meus ossos se enfraquecem. Está percebendo, pessoal, a consequência desastrosa que é permanecer no pecado e não reconhecer e não confessar? Permanecer no pecado, pessoal, consiste em não temer a Deus. No fundo, todos nós lutamos com Deus tentando justificar os nossos atos. Nós tentamos justificar as nossas escolhas e comportamentos. Todos aqueles que deram errado, a gente inventa alguma coisa para justificar, mesmo sabendo que erramos. E o que nós ganhamos com isso? Qual é a nossa recompensa? E a palavra também vai deixar muito claro, lá em Romanos 6 vai dizer que o salário do pecado é a morte. E aí está o nosso problema. A tranquilidade de Davi dura pouco.
Deus não se agradou do comportamento dele e envia o profeta Natã para revelar o seu pecado. Natã, então, é enviado por Deus para apontar e revelar o pecado cometido por Davi. Natã usa a figura de dois criadores de animais. Um era pobre e o outro era rico. O pobre tinha apenas uma cordeira, que com muito sacrifício havia comprado. O outro tinha muitos animais. O rico então recebeu uma visita e não quis abater um dos seus animais para servir o viajante. Ele preferiu preparar a cordeira do pobre para o visitante. Eis aqui uma injustiça social. O rico rouba do pobre. Jesus usa essa mesma comparação no diálogo com Pedro, lá em Lucas capítulo 7. Ao saber disso, Davi fica furioso. Então ele decreta a sentença sobre o homem rico, dizendo: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Olha aqui, pessoal, nós percebemos a incoerência de Davi. Sua indignação demonstra sua falta de caráter. Ele condena no outro o que ele mesmo aprova para si. Em Romanos nos é dito: feliz é o ser humano que não se condena naquilo que aprova. Natã, o profeta enviado por Deus, revela o pecado de Davi. Ele diz: Davi, você é este homem. O profeta tem uma função importante na sociedade: apontar as injustiças, desmascarar o pecado, zelar pela dignidade das pessoas, mostrar o cuidado do Senhor e trazer à memória os feitos de Deus no passado e também as suas promessas que ainda se cumprirão. Natã relembra o cuidado que Deus teve com Davi. Deus fica triste e indignado com o próprio Davi e a palavra se pergunta: por que você desprezou a palavra do Senhor fazendo o que ele reprova? O pecado traz suas consequências. Uma delas é o juízo de Deus para a sua família e a vergonha pública. Além disso, o filho do adultério será morto, porque além de Davi adulterar, cometer homicídio, ele insultou o Senhor. Quantas consequências desastrosas é cometer pecado e, pior ainda, ficar calado diante disso, ou seja, não reconhecer e não confessar o pecado. Entretanto, depois de escutar a palavra de lei, ele é convencido do seu pecado. Então Davi reconhece que errou e que pecou contra o Senhor. A palavra foi pregada para Davi e ele se rende ao Senhor. Reconhece e confessa seu pecado. Com isso, Deus o perdoa. O Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá, diz Natã, lá no capítulo 12, versículo 13 do nosso texto. Por isso, pessoal, arrepender-se e confessar os pecados é o começo de uma nova vida com Cristo. Isso só acontece mediante o anúncio da palavra de Deus, que transforma completamente a pessoa, e também a influência do agir do Espírito Santo, o qual tem a missão de convencer a pessoa dos seus pecados e conduzi-la para Cristo. Assim inicia uma nova vida marcada pelo arrependimento e renovada em Cristo Jesus. Em 2 Coríntios 5,17 nos mostra que somente em Cristo a pessoa se torna uma nova criatura. Pela fé em Jesus, o ser humano é reconciliado com Deus. E essa reconciliação marca a paz com o próprio Deus. E a partir dela, o ser humano perdoado recebe o Espírito de Deus e é tornado justo aos seus olhos. O que aconteceu com Davi, pessoal? O que você acha que aconteceu? O texto também vai nos mostrar isso. Davi escutou a palavra por meio do profeta Natã. A partir dela foi convencido do seu pecado e o reconheceu. Por isso ele consegue pedir perdão e recebê-lo do Senhor. Meus queridos e minhas queridas, essa história de Davi retrata a nossa vida. Todos nós pecamos todos os dias.
Muitos dos nossos desejos e vontades nos conduzem ao erro, assim como Davi desejou e errou. Sabemos dos mandamentos, das leis, das proibições e limites colocados pela lei civil e também pelo Senhor. Mas mesmo assim nós transgredimos as leis e desobedecemos a Deus. Eu pergunto para você, quais são seus pecados não confessados? Você teria coragem de reconhecer diante do Senhor seus erros mais macabros? Existem pessoas que preferem não passar pela humilhação do reconhecimento dos seus erros. Preferem permanecer na mentira. Enquanto tais pessoas estiverem cheias de si, com suas opiniões formadas, seu jeito de viver e fazer as coisas independente de Deus, mesmo sabendo que estão erradas, não vão conseguir entender que precisam se esvaziar de si mesmas e deixar que Deus as preencha com o seu amor e também o seu perdão. Nós precisamos de alguém, às vezes, que nos ajude, que mostre o nosso erro e nos convença que estamos errados e que pecamos contra o Senhor e também contra o nosso próximo, o nosso semelhante. Deus não quer que sejamos envergonhados publicamente. Por isso, Ele envia o seu Filho para todos nós e envergonha o seu Filho na cruz. Se Ele quisesse o nosso mal, sabe quem deveria passar pela vergonha da cruz? Eu e você. Exatamente eu e você. Se tivéssemos um Deus cruel, sem amor, Ele puniria a humanidade. Mas a palavra de Deus diz assim: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, ou seja, Jesus Cristo. Jesus revela o nosso pecado e nos dá a palavra que pode nos ajudar. Ele diz: se confessarmos nossos pecados, Ele nos perdoará. Esse é o princípio de uma nova vida em Cristo. Receber a sua palavra, receber o seu perdão e viver livre em obediência à sua vontade. No entanto, enquanto você não reconhecer e confessar os seus pecados diante de Deus e não ajustar as coisas com as pessoas que você feriu, um dia você mesmo passará vergonha. E eu tenho certeza de que você não quer passar por isso. Esse, pessoal, é um chamado para cada um de nós, para que nós encontremos esse Deus misericordioso que se revela em Cristo e que pode nos perdoar e restaurar tudo, até aquilo que nós consideramos impossível. Que Deus abençoe as nossas vidas com essa palavra e que o nosso pecado seja revelado pela palavra, pelo agir do Espírito Santo em nossas vidas. E uma vez que Ele revela o nosso pecado, que eu e você tenhamos a humildade suficiente de reconhecer o pecado e confessar a Deus. É isso que Ele espera de cada um de nós. Que você tenha a mesma postura de Davi, que passou por essas situações tão vergonhosas e que seu pecado foi exposto pelo profeta Natã. Que você reconheça os seus pecados e confesse a Deus para não ser envergonhado publicamente. Resolva a sua situação com Deus e depois também com as pessoas às quais você tem algum tipo de situação difícil. Seja humilde e peça perdão. Amém? Com tuas mãos, com
Nós queremos ter um momento de oração e interceder uns pelos outros. Senhor, nós queremos te agradecer pela palavra que nós recebemos e que essa palavra também confronte a nossa vida e os nossos pecados. Tu conhece cada pessoa que está recebendo dessa palavra e ali, Deus, haja com teu poder sobrenatural. Flua com teu Santo Espírito na casa de cada lar que essa palavra está chegando e que as pessoas possam reconhecer os seus pecados e também confessá-los a Ti. E, após isso, também resolver os seus problemas com relacionamentos e que relacionamentos desfeitos pelo pecado possam, se assim Tu permitir, Deus, e se assim for da Tua vontade, possam ser restaurados e as pessoas viverem em paz. Eu peço isso no Teu nome. Também queremos Te agradecer pela chuva dessa semana e pedimos que Tu continue enviando chuva a todo o nosso Brasil, Senhor Deus, especialmente nas áreas onde são de cultivo. E ali, Senhor Deus, Tu sabes que as plantas estão precisando desse regar do céu. Pedimos por chuva e clamamos por isso, Deus. Pedimos, Senhor Deus, que Tu também nos ajude a nos mantermos firmes no meio dessa pandemia, nos protegendo, Senhor Deus, desse vírus. E as pessoas que têm esse vírus, que possam ser restauradas e curadas. Preserve a vida de cada pessoa, Deus. E que a vacina chegue logo, Deus, para que a gente possa voltar a viver sem essas prisões que essa pandemia nos colocou. Pedimos a Tua misericórdia sobre a humanidade. Nos abençoe e nos guarde na Tua palavra. Amém. Olá, pessoal. Para hoje, nós temos os seguintes avisos. Dia 11, quarta-feira, teremos culto online a partir das 19h30. Dia 15 de novembro, às 9 horas, teremos o culto presencial. Fiquem atentos ao grupo da comunidade no WhatsApp, pois lá enviaremos informações. Estaremos colocando no grupo como iremos nos organizar, pois ainda estamos na pandemia e precisamos respeitar as orientações para a preservação da saúde de todos. Também quero falar que agora a gente já está na reta final da campanha da União Solidária. Essa campanha que nós participamos com o Banco Sicredi. Os prêmios, como vocês já sabem, é um Fiat Mobi e 3 motos Honda CG. O valor de cada número é R$10. Toda a arrecadação será revertida para o caixa da comunidade. Quem pegou o seu talão, que venha fazer o acerto, no plantão ou no culto. E quem quiser ajudar, ainda dá tempo, é só conversar com a gente nos plantões. Também quero lembrar que hoje estaremos no plantão para receber a sua contribuição das 10 às 11h30. E você também, se quiser, pode fazer seu depósito ou transferência bancária direto na conta da comunidade. Gostaria de incentivar também que quem puder trazer alimento ou produtos de higiene, nós estamos auxiliando uma família, estamos montando cestas básicas para auxiliar essa família que está em dificuldade. Quero dizer também que a gente recebeu o Castelo Forte e as senhas diárias. Vocês podem pegar o seu no plantão. Castelo Forte a R$14 e as senhas diárias R$9. Quero incentivar vocês também a ouvirem a rádio Lollapalooza. Baixe o aplicativo no seu celular ou também dá para ouvir pelo computador. Que Deus esteja cuidando de cada um de nós durante essa semana. E nós queremos sair daqui abençoados, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós, desde agora e para sempre. Amém. Vão em paz e sirvam a Deus com alegria. Aqueles que estão à minha frente, cuida bem, Senhor, daqueles que me seguem.
cuida bem, Senhor. E caso for também do teu agrado, cuida bem de mim, Senhor. Daquelas que estão à minha frente, cuida bem, Senhor. Daquelas que me seguem no caminho, cuida bem, Senhor. Daquelas que se encontram ao meu lado, cuida bem, Senhor. E caso for também do teu agrado, cuida bem,